Turma, então, ó, a aula de hoje ainda vai ser uma revisão, tá, sobre o momento privilegiado de estudo de vocês. O momento privilegiado de estudo, ele vai ocorrer na quinta-feira agora, dia 13. Quinta-feira é a avaliação de vocês, ok? Como eu já passei uma revisão e também eu passei o conteúdo para vocês na aula passada, a gente encerrou, né, o conteúdo do livro, né, aquela parte lá sobre abuso sexual, né, abuso de menor, gravidez na adolescência, então faltava só aquele conteúdo e nós já finalizamos. Infelizmente, algumas páginas, ou felizmente para alguns alunos, algumas páginas vão ficar em branco, tá? Mas eu vou postar um vídeo para vocês da resolução das atividades que faltaram, tá? Eu vou fazer só uma aula comentando, tá? Esses vídeos lá, esses exercícios que faltavam para serem realizados, tá? Então, ó, a revisão de hoje ela vai ser bem rápida, tá? Acho que vai ser aqui uns 20 minutinhos, eu já encerro. Turma, vai cair uma imagem, duas imagens, ok? Uma do sistema reprodutor feminino e uma do sistema reprodutor masculino. Sabe-se aqui, turma, né, as estruturas. Temos os canais diferentes, o pênis, que é o órgão compilador masculino, a uretra, epidídimo, testículo, escroto, vesícula seminal, bexiga, próstata e glândula bulbouretral. O que eu quero que vocês saibam daqui, tá? O espermatozoide, aonde ocorre a produção do espermatozoide e do hormônio masculino. A produção de espermatozoide e do hormônio masculino testosterona ocorre aqui no testículo. Então, ó, falei testículo, falei produção de espermatozoide, falei em produção do hormônio masculino testosterona, é no testículo. Então, espermatozoide e hormônio masculino são produzidos no testículo. E aonde é que esse espermatozoide vai ficar armazenado? O espermatozoide produzido no testículo, ele vai ser armazenado aonde? No epidídimo. Lá no epidídimo ele fica armazenado. Ah, professor, e a testosterona? Ela não passa pelo epidídimo? Ela não passa pelos canais deferentes? Não. A testosterona, ela vai passar através da corrente sanguínea, tá? Então, é diferente. O hormônio masculino, ele vai para a corrente sanguínea. O espermatozoide vai para o epidídimo e depois passa pelos canais diferentes, passa por outras estruturas. Mas eu vou perguntar na prova para vocês. Aonde o espermatozoide é produzido, aonde o hormônio masculino é produzido? Você vai marcar? Testículo. E, turma, aqui, ó, eu tenho a vesícula seminal. Qual a função da vesícula seminal? A vesícula seminal, ela ela produz, na verdade, desculpa, ela produz um líquido que irá nutrir, ok? Então, a principal função da vesícula seminal é produzir uma substância nutritiva aonde irá nutrir aquele embrião, né? Porque ele vai precisar sobreviver fora do corpo masculino. Já a próstata, qual é a função da próstata? A próstata, ela produz uma substância que irá proteger o espermatozoide contra a acidez do canal vaginal, tá? Então, a próstata ela vai liberar, né, esse produto que vai ser misturado, né, que vai formar o sêmen, que protege contra a acidez do canal vaginal. Então, vesícula seminal, substância nutritiva. Próstata, substância alcalina, né, que protege o espermatozoide contra a acidez, tá? E lembre-se aqui, ó, aonde está cada estrutura aqui, ok? Ó. Lembre-se aonde está, ó, canais diferentes, ó, bem aqui. Estes são os canais diferentes. O pênis, a uretra, ó, aqui dentro, que ela serve, né? Ela é um elo de comunicação, tá? Tanto do sistema excretor como do reprodutor. O epidídimo, aqui, ó, tá? Essa bolsa do epidídimo. Testículo, ok? Onde há a produção de espermatozoide e do hormônio masculino. Vesícula seminal, ó. Vesícula seminal aqui.
e a próstata abaixo, né, da vesícula seminal. Deixa eu mudar essa cor que não ficou bacana aqui. Deixa eu mudar a cor. Ó, bexiga. Opa, a bexiga não vai cair na prova. Por que eu estou puxando a bexiga? O que vai cair na prova é a vesícula e a próstata. Então, ó, vesícula seminal, aqui, próstata mais abaixo, né, que produz uma substância alcalina que irá proteger o espermatozoide. Deixa eu fazer aqui do outro lado de novo, porque ficou vermelha e não... meio ruim a visibilidade. Canais diferentes, pênis, a ureta, o epidídimo, que é essa bacia, e o testículo, ok? Então, lembre-se dessa imagem que irá cair ela na avaliação de vocês. Parecido com essa aqui, perguntando aonde está as estruturas. Deixa eu passar mais para frente aonde o que irá cair. Aqui, turma, na parte interna, né, interna do sistema reprodutor feminino, eu tenho, né, o endométrio, eu tenho a tuba uterina, okay? Eu tenho o ovário, eu tenho o útero, eu tenho o colo de útero e a canal vaginal. Então, turma, se eu perguntar para vocês onde está determinada estrutura, se eu perguntar aqui, ó, turma, essa estrutura é o útero, tá? Eu vou perguntar aonde está localizada a estrutura feminina. O útero, tuba uterina, ó. Aqui é a tuba uterina. Curiosidade, se eu perguntar para vocês sobre o óvulo, aonde o óvulo é degenerado? Turma, o óvulo ele vai ser degenerado, degradado na tuba uterina. Lembre-se disso, eu já estou dando uma dica para vocês. O óvulo ele é degradado na tuba uterina, tá? Ele não é expelido para fora junto com a menstruação, tá? Ele não vai sair junto com a menstruação. Na menstruação, é só um endométrio que está sendo descamado, tá? O endométrio está sendo descamado, ok? E o óvulo, ele vai ser degradado lá na tuba uterina. E aqui, turma... Opa, eu puxei errado. Puxei no útero. Tuba uterina. Tá? E eu tenho um ovário. O ovário, além de produzir o óvulo, né, que é o gameta feminino, ele também produz os hormônios, tá? Lembre-se disso aqui, ó. Ele vai produzir, né, 2 hormônios, a progesterona e o estrógeno, tá? O estrógeno lá está encarregado com as características secundárias femininas, também no ciclo menstrual, mas a progesterona ela é que vai garantir, né, o desenvolvimento do útero para que haja, né, a fixação lá daquele embrião. Então, aqui, turma, o útero, aqui no útero, no endométrio, o que ocorre no útero? A fixação do embrião. O que ocorre na tuba uterina? A degradação do óvulo, caso ele não seja fecundado pelo espermatozoide. Ovário, o que o ovário produz? O ovário produz o óvulo feminino, né, que é o gameta feminino, produz 2 hormônios, progesterona e estrogênio. Lembre-se disso. O hormônio masculino lá no testículo. Continuando aqui, turma, sobre o ciclo menstrual, ok? Aqui no ciclo menstrual, eu peguei o slide errado. Aqui no ciclo menstrual, o que ocorre, turma? No ciclo menstrual, qual é a função, ó, se eu perguntar para vocês, a função da progesterona, tá? Principalmente aqui a função da progesterona. Você vai marcar que a função da progesterona é aqui, ó,
O desenvolvimento do endométrio, ó. Tá vendo aqui que o endométrio ele aumenta de tamanho, ó? Você está verificando aqui que houve, né? O aumento, né, do tamanho deste endométrio. Então, ele trabalha, né, com o desenvolvimento, ok? Ele aumenta essa espessura do endométrio. Por quê, professor? Ele vai aumentar essa espessura para que o embrião fique lá, ó, fixado e se desenvolva, né, e dê origem lá ao feto. Então, a progesterona, qual é a função dela? Aumentar a espessura do endométrio, né? Sustentar esse endométrio lá no útero para que receba o embrião. Ah, professor, mas não houve a fecundação. O que, que vai ocorrer? Os níveis de progesterona vão diminuir. Quando diminui o nível de progesterona, o que, que acontece? O endométrio vai começar a descamar. Quando ele começa a descamar, a mulher entrou o quê? Na fase menstrual. Tá? Então, a fase menstrual é porque os níveis de progesterona diminuíram gradativamente, fazendo com que ela não mais sustentasse esse endométrio. Se não tem mais como sustentar o endométrio cai, né? Começa a descamar. Por isso que vocês sentem as pontadas, okay? Na barriga, lá no seu abdômen, porque o endométrio está sendo descamado e a mulher entra no ciclo menstrual. Aí, o que acontece? O nível de progesterona, ó, diminui. O que vai acontecer agora? Os níveis do hormônio FSH, ele vai aumentar juntamente com o hormônio LH, que é o luteinizante. Eles aumentam. Por quê? O que o LH vai trabalhar? O LH, né, ele tem o desenvolvimento do corpo luto amarelo e o FSH, ele vai fazer com que haja, ó, a produção, ó, de um novo óvulo. Então, o FSH, que é o folículo estimulante, ele estimula o organismo a produzir um novo óvulo para que ocorra o quê? A ovulação, né? Que é a liberação deste óvulo. E o LH, o que ele faz? Produz o corpo lúteo amarelo. O que o corpo lúteo amarelo faz? Produz progesterona. Tá? Ah, professor, e se ocorreu a gravidez? Como é que a mulher vai saber? Como é que ela sabe? Ela vai fazer exame, né, de urina ou de sangue. Aí tem um hormônio, né, que é o chamado o HCG. Tá? O que ocorre aqui com o HCG, que é o hormônio, né, coriônica, né, a gonadatrofina? O que vai ocorrer aqui com HCG? Por isso que a mulher faz o beta, né, lá para verificar os níveis de HCG. O que vai ocorrer aqui? Ó, quando ela fazer e a gonadatrofina cariônica, o HCG, meu Deus, eu tô até doido. O HCG, ó, quando o HCG aumentar de tamanho, é porque a mulher, né, vai estar grávida. Se os níveis de HCG estiverem alta na corrente sanguínea e na urina, a mulher está grávida. Se não tiver quantidade de HCG na urina e na corrente sanguínea, a mulher não está grávida, ok? Então, os níveis da gonadatrofina cariônica, o hormônio HCG, se tiverem alto, a mulher está grávida, tá? A mesma coisa vai acontecer com a progesterona. Caso ocorra a fecundação do espermatozoide, que a fecundação do espermatozoide no óvulo, o que vai ocorrer, turma? Os níveis de progesterona, ó, continuam altos, tá? Continuam subindo, que é para sustentar, né, este endométrio, né? Para fixar o embrião, ok? É mais isso que eu vou perguntar lá na avaliação para vocês, ok? E se eu perguntar aqui também, né, lembre-se aqui da progesterona, tá? Vai cair duas questões sobre a progesterona, uma relacionando com o endométrio, tá? E vai cair uma também do HCG, ok? Vai cair sobre ciclo menstrual para vocês, tá? Duas questõezinhas. Então, lembre-se, nível de progesterona alto é porque ela está mantendo o endométrio. Se eu perguntar se a progesterona estiver alta, qual é a função da progesterona? Manter o endométrio. Se o nível de HCG e o nível de HCG estiver alto na urina e no sangue, a mulher está grávida. Ok? E, turma, vai cair aqui também, né,
uma questão aqui sobre as características aqui de métodos contraceptivos. Vai cair, turma, uma, né, no preservativo. Lembre-se lá, turma, que o preservativo, né, a camisinha, ela é um método de barreira. A camisinha, ela não permite, né, que o espermatozoide, né, acabe saindo, né, e entrando no canal vaginal e também passando para o colo do útero para que haja a fecundação, ok? Então, a camisinha, né, ela impede, né, ela faz com que seja uma barreira e o espermatozoide acabe não saindo de lá. Tá? Então, aqui, ó, o preservativo, ele é protetor de látex, né, que envolve o órgão masculino e impede que o espermatozoide atinja o interior da vagina durante o ato sexual. Possui bastante eficiência, previne contra, né, a maioria de DST. Continuando, aqui, ó, o DIU, o dispositivo ultrauterino, tá? Qual é a principal função aqui do DIU? É um dispositivo de plástico, em forma de T, né? Que é colocado no útero e causa pequenas inflamações que atraem macrófago, né? Que impede o desenvolvimento do endométrio e a implantação do embrião, né? A anidação. Então, qual é a função? O dispositivo DIU, ele não deixa que haja a passagem do espermatozoide e também com que haja a passagem, né, do útero, ok? Ah, professor, e a mulher ficou grávida utilizando o DIU, o que ela tem que fazer? Retirar o DIU, porque pode ocorrer um aborto espontâneo. Então, lembre-se aqui do DIU, dispositivo intrauterino, tá? Que ele vai impedir a passagem, tá? Desse óvulo, tá? Que ele não chegue no endométrio, ok? Então, ele vai fazer, né, que não ocorra a fixação, né, a anidação. Então, lembre-se aqui, ó. Impede, ó, impede a anidação. O que é a anidação? A fixação. Lembre-se disso aqui. A camisinha, método de barreira, que faz com que o espermatozoide acabe não passando, né, atingindo o canal vaginal e o colo do útero. E para encerrar a aula de hoje, falar aqui sobre, né, a vasectomia e a laqueadura, tá? Também chamada de ligadura. A laqueadura aqui nas mulheres, pessoal, ok? Você tem a vasectomia e a laqueadura. O que ocorre na vasectomia? A vasectomia é uma cirurgia que promove, ó, a secção, né, o corte dos ductos diferentes, ó. Então vai cortar, ó. Verifica aqui na imagem que cortou os canais diferentes. E os espermatozoides não chegam à uretra e não, ó, importante, não causa impotência sexual. O que vai ocorrer aqui, professor, com o espermatozoide? Ele é incorporado, né? Ele é absorvido pelo nosso sistema, tá? Ele é absorvido pelas células. Então, não há passagem. Lembre-se, falou em cortar os canais diferentes, lembre-se da vasectomia, tá? Que ela faz com que o espermatozoide não chegue na uretra e fazendo com que o espermatozoide não saia do corpo masculino, não causa potência sexual. Já a turma, a ligadura, né? Que é a laqueadura da tuba uterina, o que ocorre aqui? É a cirurgia que promove, ó, a secção das tubas uterinas, ao corte. Né? Então, há esse processo cirúrgico aqui, ó, que vai fazer o corte, tá? Lá da tuba uterina, né? Que vai ligar. O ovócito 2 produzido não consegue chegar no útero. Se não consegue chegar no útero, ele é destruído. Ah, professor, mas se a mulher fazer a laqueadura, ela continua menstruando? Sim, ok? Ela vai, né, liberar o óvulo, só que o óvulo não chega no útero e o espermatozoide também não consegue chegar no óvulo. Mas o corpo dela vai estar se preparando, ela vai continuar menstruando normalmente, beleza? Então, turma, era que eu tinha para falar para vocês nessa revisão de hoje, tá? Eu já tinha passado uma antes, mas era os aspectos mais importantes que faltou falar algumas questões aqui sobre métodos contraceptivos, ok?